Olá, vamos mergulhar em uma das perguntas mais fundamentais da ciência. O que, de verdade, é a luz? Ela está em todo lugar, o tempo todo, mas a natureza dela é muito mais complexa e fascinante do que a gente imagina. Pois é, tudo começa com essa pergunta, né? A visão é algo tão natural pra gente que raramente paramos para pensar em como ela funciona. E a resposta, acredite, mudou muito ao longo da história. Olha, hoje pode parecer uma ideia bem esquisita, mas por muito tempo o pessoal achava que os nossos olhos soltavam raios, tipo lanternas que iluminavam as coisas para a gente poder ver. Esse é o ponto de partida do nosso mistério. E foi a partir daí que a ciência entrou num debate gigantesco. A luz tinha os comportamentos que deixavam os maiores gênios de cabelo em pé, o que levou a duas grandes teorias que viviam em pé de guerra. De um lado do ringue, a teoria corpuscular. Ela dizia que a luz era feita de bolinhas minúsculas, os corpúsculos. Do outro lado, a teoria ondulatória, que defendia que a luz era uma vibração se espalhando pelo espaço, mais ou menos como o som. Era uma verdadeira batalha de ideias. E um dos grandes nomes do time da onda foi Christian Huygens. Para ele, a luz se movia de forma bem parecida com um som, uma vibração que precisava de um meio para viajar. E com essa ideia, ele conseguiu explicar super bem vários fenômenos, como a reflexão. Mas aí a discussão ganhou um tempero novo, com James Maxwell. Ele teve uma sacada genial. E se a luz não precisasse de um meio para viajar? Maxwell propôs que as ondas de luz eram, na verdade, eletromagnéticas. Pensa numa dança entre campos elétricos e magnéticos que se espalham até no vácuo. Isso simplesmente conectou o mundo da luz com o do eletromagnetismo de um jeito revolucionário. Só que a história, ela estava longe de acabar. Bem no comecinho do século XX, uma reviravolta daquelas estava para acontecer, vinda de um lugar que ninguém esperava, o mundo quântico. Olha só essa progressão. De Huygens a Maxwell, a ideia de que a luz era uma onda só ganhava força. Mas foi Max Planck que chegou com um conceito que ia virar o jogo completamente. A ideia do Planck foi radical. Ele disse que a energia da luz não era contínua, como uma rampa. Era mais como uma escada, com degraus. Ela vinha em pacotinhos de energia, que ele batizou de quantum. E esses pacotinhos de energia do Planck ganharam um nome mais famoso um tempo depois, graças a Gilbert Lewis: fótons. De repente, a ideia da partícula de luz estava de volta, mas de um jeito totalmente novo. E aqui, finalmente, vem a resposta que é de explodir a cabeça. Afinal, a luz é onda ou partícula? A resposta é os dois, ao mesmo tempo. Essa é a famosa dualidade onda-partícula, um dos conceitos mais malucos e fundamentais da física quântica. E essa imagem coloca tudo em perspectiva. A luz que a gente enxerga, o arco-íris, é só uma fatia minúscula de um espectro gigantesco de ondas eletromagnéticas. A gente não consegue ver a maior parte do que existe, desde as ondas de rádio até os raios gama. Beleza, então já entendemos essa natureza doida da luz. Mas como ela se comporta no dia a dia? Porque, apesar de estranha, a luz segue regras muito precisas que governam tudo o que a gente vê. Primeiro de tudo, a velocidade. No vácuo, a luz viaja a absurdos 300.000 quilômetros por segundo. Nada no universo consegue ser mais rápida. É, literalmente, o limite de velocidade cósmico. Um dos comportamentos mais básicos dela é a reflexão. É simplesmente o que acontece quando a luz bate em alguma coisa e volta. É por isso que a gente se vê no espelho, simples assim. E essa reflexão não acontece de qualquer jeito, não. Ela segue duas regrinhas de ouro. A primeira diz que os raios estão todos no mesmo plano. A segunda, que é a mais famosa, é que o ângulo que a luz chega é sempre igual ao ângulo que ela sai. Esse diagrama mostra isso perfeitamente. Não importa como a luz bate, ela sempre vai refletir de forma espelhada, com o mesmo ângulo. É uma simetria perfeita que vale para tudo, desde o nosso reflexo no espelho até o brilho da lua. Mas e quando a luz não bate e volta, mas atravessa alguma coisa, tipo do ar para a água? Aí o que acontece é a refração. É a mudança de direção da luz quando ela troca de meio. E assim como a refração também tem suas leis. A primeira é parecida, tudo no mesmo plano. Já a segunda é a que explica a mágica. Ela nos diz que o tanto que a luz desvia depende dos dois materiais envolvidos. É por isso que a luz entorta mais quando entra num diamante do que quando entra na água, por exemplo. Olhem só essa imagem. É a prova visual da refração. O raio de luz muda de ângulo direitinho quando passa de um meio para o outro.
É exatamente por isso que um canudo parece que está quebrado dentro de um copo com água. E agora vem a parte que eu acho mais legal. Vamos conectar essas leis todas com coisas que a gente vê por aí. A física da luz não está só nos laboratórios, ela está em toda parte. Existe uma situação bem especial chamada reflexão total interna. Se a luz bate na fronteira entre dois meios, num ângulo bem específico, que a gente chama de ângulo crítico, ela não consegue mais atravessar. Em vez disso, ela é totalmente refletida, como se batesse num espelho perfeito. E essa foto ilustra isso de um jeito espetacular. O laser está literalmente preso dentro da água, ricocheteando na superfície por dentro. É a reflexão total interna em ação. E é o mesmo princípio que faz a internet chegar na nossa casa pelas fibras óticas. E para fechar com chave de ouro, o que acontece quando esse mesmo princípio acontece não na água, mas em camadas de ar com temperaturas diferentes, tipo numa estrada bem quente? O resultado é um fenômeno que todo mundo já viu: uma miragem. A luz do céu é dobrada e refletida, criando aquela ilusão de água no chão. É a física da luz criando mágica bem na nossa frente. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.